Segunda-feira, 13 de abril, você confere no seu Jornal da Rede. Tensão no Oriente Médio atingiu o nível máximo nesta segunda. Nome do ex-governador de Minas Gerais enfrenta uma forte resistência de lideranças do Centrão para a chapa de Flávio Bolsonaro. Prefeitura de Santa Isabel apresentou oficialmente a equipe que vai representar o município nas competições estaduais de vôlei. E tem uma entrevista exclusiva com Gabriel Leandro Batista. E não podemos esquecer do seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. A tensão no Oriente Médio atingiu o nível máximo nesta segunda-feira com o início do bloqueio naval dos Estados Unidos contra o Irã. A operação militar começou às 11 da manhã no horário de Brasília e atinge todo o tráfego marítimo do Golfo de Omã e no Mar Arábico. O presidente Donald Trump afirmou que a Marinha norte-americana vai interceptar e apreender qualquer navio que tente entrar ou sair de portos iranianos. A medida foi tomada após o fracasso das negociações de paz no Paquistão. Trump acusa o Irã de não abrir mão das ambições nucleares e de cobrar pedágios ilegais para a passagem pelo Estreito de Hormuz. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente americano advertiu que qualquer iraniano que atirar contra embarcações pacíficas será, abre aspas, explodido para o inferno, fecha aspas. O Comando Central dos Estados Unidos reforçou que navios neutros poderão passar, mas estarão sujeitos às inspeções rigorosas. O impacto na economia global foi imediato. O preço do barril do petróleo subiu mais de 7% nessa manhã, superando a marca de $102. Em resposta ao bloqueio, o exército do Irã ameaçou retaliar portos na região, o que coloca em risco o cessar-fogo firmado na semana passada. E especialistas alertam que a escalada aumenta as chances da retomada dos combates em uma guerra que já entra na 7ª semana sem perspectiva de fim. Vamos vir agora para o nosso Brasil? Uma pesquisa Datafolha divulgada nesse domingo revela que a maioria dos brasileiros apoia a manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados defendem o regime atual, enquanto 37% acreditam que ele deve voltar para o regime fechado. 5% não souberam responder. O índice de aprovação da prisão em casa é alto entre os eleitores do centro e quase absoluto entre os bolsonaristas, onde chega a 94%. Já entre os eleitores que se declaram petistas, a maioria pensa diferente, 68% defendendo que o ex-presidente cumpra pena na prisão. Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos de reclusão por planejar um golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente passou 125 dias no regime fechado, mas recebeu autorização para voltar para casa no final de março após um quadro muito grave de broncopneumonia. A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que manteve a exigência do uso de tornozeleira eletrônica. O Datafolha ouviu mais de 2.000 pessoas em 134 cidades para realizar este levantamento. Agora, já que a gente está falando de política, vamos falar do ex-governador de Minas Gerais, gente, presta atenção. O nome do ex-governador Romeu Zema enfrenta uma forte resistência de lideranças do Centrão para compor a chapa de Flávio Bolsonaro. Representantes do bloco consideram que declarações antigas de Zema sobre o Nordeste são uma verdadeira bomba eleitoral. O receio é que essas falas sejam exploradas por adversários e causem um desgaste irreversível durante a campanha. Em uma entrevista polêmica, Zema chegou a comparar o Brasil a um produtor rural que daria mais atenção às vacas que produzem pouco, em uma referência direta aos estados nordestinos. Para o Centrão, esse discurso é visto como preconceituoso e pode contaminar a disputa pela presidência. Enquanto o bloco prefere o nome da ex-ministra Tereza Cristina, o núcleo do PL segue apostando na aliança com o mineiro. Mesmo com as críticas, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema apareceram juntos em um vídeo nas redes sociais, ironizando os rumores sobre a composição da chapa. O consórcio Nordeste reagiu às declarações, afirmando que o ex-governador demonstra uma leitura preocupante do país. As articulações continuam enquanto as pesquisas mais recentes indicam um empate técnico entre Flávio e o presidente Lula. Agora vamos falar, de política ainda, mas de uma maneira, um assunto sério agora. Os municípios de Cabedelo, na Paraíba, Oiapoque, no Amapá e Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, voltaram às urnas nesse domingo para eleições suplementares. Gente, as novas disputas foram convocadas após a cassação dos prefeitos anteriores por problemas que vão desde irregularidades eleitorais até o envolvimento com crime organizado. Os novos eleitos terão mandatos até o dia 31 de dezembro de 2028.
Em Cadebelo, Edivaldo Neto, do Avante, foi eleito com 16 mil votos. Ele assume o cargo no lugar do antigo gestor que foi cassado por relações com facções criminosas. Já em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, a vitória foi apertada. Jussara Caçapava, também do Avante, venceu a disputa por uma diferença de apenas 530 votos. Por isso a gente fala, cada voto conta, hein? No extremo norte do país, em Oiapoque, Inácio Monteiro, do PDT, será o novo prefeito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições parlamentares acontecem sempre que a Justiça determina o indeferimento de registros ou a perda de mandatos em pleitos majoritários. O TSE reforça que essas convocações não têm relação com votos anulados pelos eleitores nas urnas, mas sim com a anulação judicial dos votos recebidos por candidatos que tiveram seus diplomas cassados. Que coisa, hein? Vamos mudar de assunto e falar de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Vamos ver se você já viu esse vídeo. Nesse domingo, esse vídeo, olha, ele assustou moradores e turistas que estavam na praia de Astúrias, em Guarujá. As imagens registradas pelo empresário Marcelo Tadeu mostram um tubarão nadando muito próximo da faixa de areia, a poucos metros de crianças que estavam na água. O turista chegou a confundir a barbatana com um galho antes de perceber que se tratava do animal. Apesar do susto e da preocupação de quem estava no local, não houveram registro de ataques, viu? Olha, segundo o relato do empresário, o tubarão voltou para o alto mar logo após a gravação. Especialistas explicam que a presença desses animais próximos à costa pode acontecer em busca de alimento, mas reforçam que o ideal é sempre sair da água calmamente ao avistar qualquer animal marinho de grande porte. Que susto, hein, que essa criançada deve ter levado. Agora o assunto, olha, é sério, é um incêndio de grandes proporções que destruiu a casa dos pais do cantor MC Gui na manhã desse domingo na zona leste da capital. Rogério Alves e Cláudia Baronesa estavam dormindo no imóvel quando o fogo começou por volta das 7 da manhã. Apesar da gravidade dos danos materiais, o casal conseguiu escapar sem ferimentos graves, embora o pai do artista tenha sofrido algumas queimaduras ao salvar o macaco de estimação da família. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a principal hipótese é que o fogo tenha começado na garagem, possivelmente por causa de uma moto elétrica que estava carregando na tomada. Gente, olha só, às vezes a gente fala, né, celular carregando para não deixar tudo, deixar também esses carros elétricos, né, motos elétricas carregando a noite toda. Será que dá certo isso? Será que é seguro? Não sei, né? As chamas carbonizaram 2 carros e comprometeram a estrutura da residência, atingindo também um imóvel vizinho. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar o incêndio na Vila Formosa. Nas redes sociais, Rogério Alves fez um relato emocionado e mostrou que, apesar da destruição total da casa, um altar com uma Bíblia e imagens religiosas ficou completamente intacto. O empresário afirmou que foi um milagre eles terem saído com vida. O cantor MC Gui, que não mora com os pais, também se manifestou agradecendo pela segurança da família. As causas exatas da pane elétrica ainda vão ser investigadas pela perícia. Agora vamos vir para o nosso Alto Tietê, que a gente tem muita informação para você aqui da região também. A cidade de Guarulhos deu um passo importante para o fortalecimento do esporte nesse sábado com a inauguração do Palácio de Lutas SP. O novo equipamento, que é o primeiro desse tipo em todo o estado, foi instalado no Complexo Esportivo João do Pulo, no Jardim Divinolândia. A estrutura é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Estadual dentro do projeto 100% Esporte para Todos. O espaço conta com mais de 1.300 metros quadrados e está preparado para receber modalidades como boxe, judô, karatê, capoeira e jiu-jitsu. O prefeito Lucas Sanches destacou que o novo espaço oferece dignidade e oportunidade para crianças e jovens se desenvolverem por meio da atividade física. A estrutura inclui um ringue profissional, dojo para tatame, arquibancadas e acessibilidade completa. A solenidade contou com a presença de grandes nomes do esporte brasileiro, como os campeões olímpicos Mauro Image, Rogério Sampaio e Arthur Zanetti. Os moradores interessados em praticar as modalidades já podem fazer a inscrição diretamente pelo site oficial da Prefeitura de Guarulhos. O Palácio de Lutas será sede de treinamentos, projetos, competições, transformando a cidade em um polo das artes marciais. Vamos falar de um acidente sério, olha, o acidente envolvendo um caminhão do Corpo de Bombeiros e um carro de passeio assustou quem passava pela Avenida Francisco Ferreira Lopes em Mogi na manhã deste domingo. A colisão aconteceu por volta das 6 da manhã cedinho e foi tão forte que um poste de iluminação pública e um semáforo foram derrubados.
Um casal de idosos que estava no carro precisou ser socorrido e segue em estado estável no hospital. O bombeiro que dirigia a viatura também foi levado para atendimento médico, mas já recebeu alta. Durante todo o dia, a Secretaria de Mobilidade Urbana trabalhou no reparo dos equipamentos de sinalização, enquanto a concessionária de energia EDP realizou a retirada do poste danificado. Apesar dos danos, não houve interrupção no fornecimento de eletricidade da região. As causas da batida ainda estão sendo apuradas, né? Nossa, que coisa, hein? Ainda pela cidade, uma mulher de 60 anos foi encontrada decapitada na tarde de sábado. Gente, que absurdo! O caso aconteceu por volta das 2h40 da tarde, na rua Monte Carmelo, no Parque Morumbi. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada após familiares estranharem a falta de contato com a vítima há alguns dias. De acordo com a polícia, a filha foi até a casa e encontrou o corpo na área externa da residência. A vítima estava decapitada e em avançado estado de decomposição. O SAMU foi acionado e ao chegar no local, a equipe apenas confirmou o óbito, logicamente, né? Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e qualquer atualização a gente fala para vocês ao longo dos dias, tá? E um desabamento parcial no teto de um bingo assustou clientes e funcionários na noite de domingo no centro de Suzano. O incidente aconteceu no estabelecimento na Rua Benjamin Constant por volta das 7h40 da noite. O povo foi lá jogando, hein? Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas ficaram feridas após a estrutura, que era feita principalmente de isopor, ceder sobre o público. As vítimas sofreram escoriações nos braços e nas pernas e foram rapidamente socorridas. 4 feridos foram levados para o Hospital e Maternidade de Suzano, enquanto uma 5ª pessoa foi encaminhada para a UPA do Rodeio, em Mogi das Cruzes. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o caso foi registrado na Delegacia Central como desabamento ou desmoronamento. As autoridades agora investigam se o local possuía toda a documentação e as vistorias de segurança em dia, apesar de bingo ser clandestino, né? Agora vamos falar de uma notícia triste. Olha, o mundo das artes se despede de um grande talento. Morreu nesse sábado, no Rio de Janeiro, o ator, dublador e locutor Silvio Matos, aos 82 anos. Com uma carreira que começou no teatro e passou pelas rádios antes de chegar à TV, Silvio se tornou um rosto conhecido do público em novelas como A Favorita, Eta Mundo Bom e Novo Mundo. O artista também deixou sua marca na dublagem, participando de produções icônicas como Carrossel e Castelo Rá-Tim-Bum. Nas últimas décadas, o ator se reinventou e fez muito sucesso na internet mesmo, sendo um dos destaques do canal de humor Parafernália. A morte foi confirmada por familiares nas redes sociais, mas a causa não foi divulgada. O velório aconteceu nesse domingo no crematório da Penitência, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão prestaram homenagens ao ator, que era admirado pelo bom humor e pela alegria com que encarava a vida e a carreira, e fazia também muitos vídeos aí com mensagens de superação aí na internet para o pessoal. Bom, e no próximo bloco, mais de 2.500 vagas de emprego na região. E mais, tem uma entrevista exclusiva com Gabriel Batista. Fique aí que o seu Jornal da Rede volta já já com muita notícia para vocês. Tem novidade boa chegando na tela da Rede Alto Tietê. É o Blue Açaí, parceiro oficial do açaí fruta brasileira. E olha que lugar lindo! E além de lindo, as melhores combinações do açaí fruta brasileira você encontra aqui. O carro-chefe, com toda certeza, é o açaí, mas tantas outras delícias fazem grande sucesso por aqui, como o creme de iogurte grego com maracujá, que junto com o gelato de chocolate belga, fica uma delícia. Tem outro campeão de vendas, que é o açaí com avelã. Que combinação perfeita! São tantas opções de açaí combinados, cremes e gelatos, que se eu fosse falar todos, ficaria aqui até amanhã. Já sei, tá se perguntando aonde fica o Blue Açaí? Eu vou te passar o endereço agora. Fica aqui no Jardim Lair, na rua Nelson Paulo da Silva, número 90, em Mogi das Cruzes. Mais informações estão aí na sua tela. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para o Blue Açaí, parceiro oficial do açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Segundou aqui, né? E a gente já sabe, tem oportunidade de emprego no seu Jornal da Rede.
Ao todo, são 2.897 vagas disponíveis em diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades estão distribuídas pelos programas municipais de Mogi, Suzano, Itaquá, Guararema e Arujá. Em Itaquá lidera o ranking nessa semana com 993 vagas pelo programa Itaquá Mais Emprego. Em Mogi, são 892 oportunidades disponíveis na plataforma Mogi Conecta. Em Suzano, os interessados podem concorrer a 674 vagas, cadastrando o currículo diretamente no site da Prefeitura ou nas unidades dos centros. Guararema também aparece com destaque, oferecendo 237 vagas para funções como ajudante, balconista e estágios. Em Arujá, o programa Arujá Emprega disponibiliza 101 oportunidades. Os interessados podem se candidatar online ou comparecer às sedes dos programas em cada cidade, sempre levando os documentos pessoais e o currículo atualizado. Vamos falar de vôlei, hein? A Prefeitura de Santa Isabel apresentou oficialmente a equipe que vai representar o município nas competições estaduais esse ano, inclusive o Campeonato Paulista. O Magic Vôlei, que o pessoal, as meninas já vieram falar aqui no jornal, e a Rede Alto Tietê é uma das patrocinadoras também. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Esportes e busca fortalecer o esporte desde a categoria de base até o alto rendimento. O time conta com atletas de diferentes regiões, integrando experiência e qualidade técnica ao grupo. A iniciativa está diretamente ligada às escolinhas municipais, incentivando jovens alunos a buscarem uma vaga na equipe principal. Os treinos já estão acontecendo de segunda a sexta no ginásio de esportes, com todo o suporte de estrutura e transporte garantido pela Prefeitura. Para viabilizar esse sonho, a equipe também conta com o apoio de diversos patrocinadores, como eu falei, e tem outros também participando. A gente acredita no esporte e na transformação social. A estreia do Campeonato Paulista está prevista para a próxima semana e a expectativa é de uma grande temporada para o vôlei isabelense. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Suzano realizou na última semana a sua terceira reunião ordinária de 2026. O encontro teve como foco o fortalecimento do ambiente de negócios e o alinhamento de estratégias para o crescimento da cidade. Sob a condução da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a reunião reforçou a importância do diálogo entre o poder público e a sociedade civil para a geração de empregos. O Conselho é responsável por autorizar a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Além disso, o grupo atua na formulação de políticas públicas para setores como turismo, artesanato, agricultura familiar e economia criativa. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, destacou que essas ações são contínuas e buscam criar novas oportunidades para os moradores através dos programas como Suzano Mais Emprego. O trabalho do Conselho é consultivo e deliberativo, garantindo que os investimentos sejam feitos de forma transparente e voltados para resultados práticos na economia local. Com essa articulação, a Prefeitura busca consolidar Suzano como um polo de atração de investimentos e fortalecer os pequenos e médios empreendedores da nossa região. Ainda pela cidade, olha, o mercado municipal de Suzano está se consolidando aí como um dos principais destinos turísticos e gastronômicos do Alto Tietê. Localizado na região central, o espaço atrai cerca de 6.000 visitantes por mês, reunindo uma enorme diversidade de culturas e sabores num único ambiente. O equipamento já faz parte do roteiro oficial de lazer da cidade, atraindo não apenas moradores, mas também turistas de municípios vizinhos. Tem uma estrutura moderna, organizada, e o público encontra o tradicional hortifruti até opções gastronômicas mais sofisticadas. Tem culinária árabe, portuguesa e oriental. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, também destacou que o mercado fortalece o comércio local e posiciona Suzano como um destino atrativo para o turismo de curta permanência. Além da comida, o espaço oferece doces, artesanais, café e itens de decoração. Para quem ainda não conhece, ele fica na Rua 9 de Julho, no Jardim Santa Helena, bem próximo ao Largo da Feira. O funcionamento é de terça a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite. Já aos sábados, domingos e feriados, as portas ficam abertas das 8 até as 4. É uma excelente opção para o passeio em família e para apoiar os pequenos empreendedores da cidade do Alto Tietê. E chegou ao fim o Suzano Music Festival, nesse domingo, olha, no Parque Max Pfeffer, com um show inesquecível da banda Roupa Nova. O grupo foi um dos mais queridos aí do Brasil, conhecido por todo mundo, E ele foi a atração principal da noite de encerramento, reunindo milhares de fãs para cantar grandes sucessos que marcaram a época. A abertura do último dia ficou por conta de talentos regionais de bandas como a Banda Cor e Acústicas. O balanço do final de semana foi positivo. Tivemos destaque no sábado, quando o parque ficou lotado para os shows de Maiara e Maraíza e Léo Santana.
A dupla sertaneja emocionou o público com muito romantismo, enquanto o gigante Léo Santana não deixou ninguém parado com seus hits de carnaval. O festival, realizado pela Pilar Organizações, se destacou pela estrutura 100% coberta, garantindo conforto e segurança para as famílias durante os 4 dias de evento. Além dos shows, o público aproveitou uma ampla praça de alimentação e áreas interativas que movimentaram turismo e economia. O sucesso do público e de crítica ali foi excelente, e ele se consolida como um dos maiores eventos do calendário cultural do Alto Tietê. Semana começando, vamos de previsão do tempo? Olha, em Guarulhos o dia inicia nublado com tempo fresco. À tarde as temperaturas tendem a subir, mínima de 15 e máxima de 27. Em Suzano o cenário se mantém com mínima de 15 e máxima de 26 graus. E olha só, a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rede Alto Tietê o Gabriel Batista. O Gabriel, ele trabalha com comunicação visual, é morador de Mogi das Cruzes. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, boa noite. Hoje o Gabriel veio aqui nos estúdios para contar um pouquinho sobre o caso dele, né, Gabriel? Falar um pouquinho aí de algo que vem atrapalhando um pouco, né, a sua vida, assim, no decorrer aí dos últimos tempos, né? Sim. Fala pra gente sobre esse problema que você tem. Muitas pessoas, eu não conhecia, nos bastidores a gente conversou, que é cordoma de clivos, Cordoma. Né? Cordoma de clivos. É uma condição rara, na verdade, né? Sim. Conta um pouquinho sobre o que é essa condição, esse problema. Cordoma de clivos é um tumor que ocorre na base do crânio, né? E uma região muito importante, onde fica a hipófise, onde fica a carótida e onde fica o nervo óptico. E ali, assim, não tem muito o que fazer. É uma condição bem rara, isso aí, e acontece 1 em cada 1.000.000, né? Eu fui meio premiado com isso. A gente não quer ser premiado com essas coisas, né? Fui meio premiado com isso. E o tratamento que tem é uma cirurgia e depois a protonterapia, que a protonterapia não tem no Brasil. Uhum. Tem no mundo, em alguns países tem, e no Brasil não tem. É uma coisa que já existe há 40 anos e aqui não tem no Brasil. Ele estava explicando para mim nos bastidores, assim, como uma pessoa leiga, né, no assunto, existe a coluna, né, que você falou, e é bem aqui na base, no crânio mesmo, assim, não chega a ser na cabeça, é bem na base ali, e é como, assim, são células que são importantes num estágio da vida que ele já passou, que é Sim. quando ele estaria na formação dentro da barriga da mãe, né? Sim. Assim, o feto se formando, existe essas células. Depois elas, como você falou, elas se desligam, né? Sim. Na coluna cervical, ela vai da base do crânio, da base do cérebro, até o cóccix, né? Ela pega toda essa extensão. Uhum. E o cordoma, ele ocorre em alguns pontos, pode ser qualquer ponto da coluna. No seu caso? No meu caso, foi lá em cima, na base do cérebro, na base do crânio, né? Abaixo do cérebro. Só que tem outros casos também que acontecem. Tal. E sempre quem faz esse tipo de cirurgia é um neurocirurgião. Sim, com certeza. Porque ele pode afetar medula, pode afetar outras coisas também. Para quem tem. Então, as pessoas de casa podem confundir, é um câncer, Não chega, não é um câncer, porque assim, na verdade essas células foram importantes para você na sua formação lá, e elas deveriam ter findado, né? Não ter voltado, e no seu caso acabou voltando depois de tantos anos aí, e elas se religaram, como se você resolveram acordar. Sim. Você não está na caixinha dos cânceres, né? Aliás, câncer até é mais fichinha perto disso. São células mais duras, né? Mais difíceis de ser tratado, e pela região é mais complicado ainda, né? Da hipófise, da nervo óptico. Aliás, agora meu olho já está meio bagunçado aí. E o tratamento é aquilo que eu falei, a protonterapia. Por isso que a gente está procurando, e é caro esse processo e não tem outro jeito.
Ele chegou a fazer cirurgias, mas essas cirurgias elas não removem os filhotinhos, vamos por assim dizer, que a protonterapia vai resolver. O pessoal de casa já ouviu falar de quimioterapia, de radioterapia, protonterapia, muitos não ouviram, né? A protonterapia, ela não vai afetar outras regiões, ela vai bem onde precisa ser combatido, né? E aí ela vai excluir, como se fosse estipar essas células para você, até a sua visão voltar, né? Sim. A prototerapia, assim, é quase classificada como um processo de cura mesmo, né? Porque ela limpa aquilo ali. Pode haver recidiva, e provavelmente vai haver recidiva, mas é muito tempo que vai acontecer isso. E até lá você tem outro tratamento para fazer e tal, né? E, assim, aqui no Brasil não existe essa máquina, né? Não. E é uma máquina, gente, imensa, uma máquina, assim, que, nossa, só para ligar a máquina, né? Você falou que vai, assim, $15 mil, né? Assim, para ligar. Então, ela é, assim... não tem em todos os locais, são algumas no mundo, né, assim, que temos, e ele encontrou na Itália, né, a possibilidade de fazer, logicamente que é pago, e assim, ele ir para lá, fazer, passar ali o tempo, são em torno de 2 meses, 2 meses de tratamento que ele vai fazer, e todo dia vai lá, é como se fosse alguém que vai fazer uma radioterapia, né? Você vai lá todo dia, fica um tempo lá e volta para casa, né? Assim, na casa não, para sua estadia lá que você tiver, né? É coisa de 15 minutos que você fica por dia, e seria uma evolução da radioterapia. A radioterapia, ela danifica tecidos saudáveis, né? E a prototerapia tem essa capacidade de ir no ponto e preservar outras estruturas de importância, né? Não só no meu caso, cordoma de Clivos, como para câncer de cabeça, crianças, né, com câncer e tal. Então a prototerapia é bastante indicada e bastante já usada no mundo, né? No Brasil não tem. E aí usar radioterapia para alguns casos, né? No meu caso não daria a radioterapia. Não dá. E assim, ele precisa arrecadar um montante que seria... Ele, na verdade, ele está considerando só a protonterapia, né? Só o hospital. Só o hospital, esse tratamento, que sairia em torno de 60 mil euros. Sim. Né? Que aí, quando você converte para reais, aí já dá um montante aí em torno de 360 mil, mais ou menos. E aí, o pessoal de casa está acompanhando, está vendo algumas imagens e está vendo um Pix, né? Que é o Pix, o e-mail dele. É uma forma de vaquinha diferente, né? Por enquanto, as pessoas que conhecem, já estão ajudando, né? Que estão chegando, mas ele precisa desse custo, né? Lógico, mas é só isso? Não, gente, tem passagem, tem estadia, tudo, mas o primordial, que é para o tratamento, para o hospital, são esses 60 mil euros, né? Então, muitas pessoas, acredito, em casa não conhecem, né? E hoje estão conhecendo, e inclusive essa protonterapia é o que ele falou, ela serve, na verdade, para muitas outras coisas, assim, para muitos outros problemas, mas infelizmente ainda não tem aqui no Brasil. Você disse que até está sendo desenvolvido, mas pode levar muitos anos, né, essa máquina para ter, né? Está desenvolvendo uma em Campinas, que já começou o processo esse ano, eles estão construindo o acelerador linear, que é uma coisa subterrânea, e depois vão desenvolver. Só que o Brasil quer desenvolver toda a tecnologia, ele quer fazer a indústria da prototerapia no Brasil, acertadamente. Só que leva leva 8, 9 anos para chegar. Né? Não tem esse tempo. Não tem esse tempo. De repente, mais para frente, caso eu precise de prototerapia, aí eu posso usar em Campinas. E tomara que dê certo aqui no Brasil. Mas, no momento, o Gabriel precisa recorrer ali à Itália, né? Sim. É o único caminho que eu tenho. Isso. Então, assim, o pessoal de casa que está conhecendo um pouquinho sua história e tudo mais, e quiser colaborar, pode mandar para esse Pix. Sim, gabriel.tutec@gmail.com. Independente do valor, gente, sempre vai ser
muito bem-vindo. Se às vezes alguém até tem alguma curiosidade, quer alguma informação, tem um Instagram que aí é só mandar uma mensagem, né? Sim. Que prontamente o Gabriel vai responder, né, Gabriel? Sim. O Gabriel, ele é da cidade de Mogi das Cruzes, mas ele trabalha com comunicação visual, é do Alto Tietê, né, assim, tá envolvido. E olha, as pessoas que são de Suzano, né, tem um cartão, a gente fala que é um cartão postal ali na Praça Cidade das Flores, que é Suzano escrito assim, colorido, né, bonito, com coração. E olha, se vocês gostam desse trabalho, o Gabriel gostaria de fazer mais outros, né? Sim. Porque foi ele que fez, né, foi em parceria com a Suzano, com a companhia Suzano, e ele que fez, e nossa, tanta gente conhece, tanta gente tira foto ali, aí você tá em casa, já tirou foto, já passou por lá, fala, poxa, eu vou ajudar, eu quero ver em outra cidade aí do Alto Tietê, né, alguma coisa ali, e quer alguma informação, entre em contato com o Gabriel, ele vai prontamente, às vezes alguém que está passando por um problema parecido, que já ouviu falar da protonterapia e tiver dúvidas, você esclarece também, né? Sim, tô craque nisso agora. Já tá ativista, né? Sim. Gabriel, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no jornal. Você é sempre bem-vindo. Espero que a próxima vez que a gente se vê, você já esteja sem os óculos escuros, tendo feito o tratamento, porque você vai voltar aqui para falar, né? Legal. Com certeza, né? Combinado. E olha, gente, se você quer ajudar, tá aí o e-mail, tem o pessoal que, independente, R$10, R$100, o valor que for será bem-vindo, né? Sim. Eu quero agradecer a sua participação, viu, Gabriel? Legal. Obrigado. E já a gente está de volta com o seu jornal, porque tem resenha na rede. Até mais. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. Fala pessoal da Rede Alto Tietê, sou Lucas Barreiros, estou direto dos estúdios da Central do Timão, aqui na Neoquímica Arena, Casa do Povo, onde Corinthians e Palmeiras se enfrentaram nesse último domingo pelo Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais sobre esse jogo, porque a rodada de fim de semana do Brasileirão começou no sábado. À tarde, o São Paulo foi ao Barradão enfrentar o Vitória e foi superado por 2-0. Os gols da partida foram marcados por Kaká e Ramon. São Paulo ainda teve Lucas Ramon expulso, recebendo o cartão vermelho direto por um lance, no mínimo, bizarro. Com isso, o Tricolor segue nesse momento de altos e baixos na temporada e segue em busca de conquistar essa estabilidade para que aí sim possa pensar mais à frente, possa ter voos mais altos. Também no sábado, um pouco mais tarde, Santos e Atlético Mineiro se enfrentaram na Vila Belmiro e quem levou a melhor foi o Peixe. Com um gol de Moisés, a equipe santista venceu por 1-0 e conquistou os 3 pontos no Campeonato Brasileiro.
Com isso, segue à frente do rival Corinthians e está tentando se distanciar do Z4. A equipe que contou com o Neymar como titular não teve um brilho do craque na partida. Ele tentou ali algumas jogadas, mas nada muito assintoso, vamos dizer assim. O jogador tentou lances de individualidade, tentou lances de coletividade ali com alguns toques de bola, finalizou algumas vezes, é verdade, mas não conseguiu balançar as redes, ele que segue aí naquela briga para quem sabe ser chamado para a Copa do Mundo de 2026. A gente segue acompanhando por aqui, mas o jogo foi um jogo aí de nuances, um jogo ruim no primeiro tempo, o Santos chegou a abrir o placar primeiro, depois teve o gol anulado ali por impedimento, e aí depois de fato conseguiu balançar as redes, e aí conquistou os 3 pontos. E agora sim, chegamos no principal jogo dessa rodada, que foi Corinthians e Palmeiras. O derby, válido pelo Campeonato Brasileiro, disputado aqui na Neoquímica Arena, foi um jogo marcado por confusões. Do início ao fim, times nervosos em campo, muita provocação e os corintianos caindo na pilha. Primeiro, o volante André foi expulso por fazer gestos obscenos, algo que a gente viu semelhantemente aí à expulsão do Alan contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. O garoto agora replicou na Neoquímica Arena contra o Palmeiras. Ele faz ali menção, né, tenta disfarçar, mas o olhar ali para o jogador rival e o gesto, tudo, foi visto pelo VAR e aí sim foi aplicado o cartão vermelho. Então o Corinthians já estava jogando com a menos desde a primeira etapa, e aí no segundo tempo, Mateuzinho foi expulso por um lance polêmico com o Flaco Lopes. Eles se enroscaram, o Flaco segurou a perna dele, acabou tomando amarelo por isso, mas o Mateuzinho pega e vira um soco no rosto do jogador palmeirense e também por isso ele acabou sendo expulso. Então o Corinthians jogando com 2 a menos na maior parte do jogo. Primeiro tempo quase inteiro com 1 a menos, já o segundo tempo também com 2 a menos, e mesmo assim, quem teve a melhor chance do jogo foi o Corinthians. Yuri Alberto teve um lance ali de contra-ataque, ele roubou a bola, foi conduzindo, chegou na frente do Carlos Miguel, finalizou e o goleiro palmeirense conseguiu fazer a defesa. Palmeiras segue com muitas dificuldades para criar suas jogadas, ainda lidera o Campeonato Brasileiro, é verdade, o Corinthians vai lá em 16º com 11 pontos, e agora, virando a página, a gente sai do Campeonato Brasileiro e vamos falar de competições internacionais, porque já nessa terça-feira temos 2 jogos acontecendo. Às 7 da noite, o São Paulo enfrenta o O'Higgins, do Chile, no Morumbi. Já às 9h30 da noite, teremos o Santos entrando em campo na Vila Belmiro para enfrentar o Deportivo Recoleta, ambos os jogos pela Sul-Americana. Já na quarta-feira, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Santa Fé da Colômbia pela Libertadores, segunda rodada da fase de grupos. E aí na quinta, o Palmeiras é quem entra em campo às 7 da noite, isso mesmo, 7 da noite, Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam aqui em São Paulo. Então, Palmeiras joga em casa, assim como o Corinthians, né? Ambos estrearam fora de casa, né, na Libertadores e agora jogam em casa. Então, na quarta-feira, Corinthians 9h30 e na quinta, Palmeiras às 7 da noite. São os jogos do meio de semana da Libertadores e, é claro, também tem os 2 jogos de terça das outras equipes paulistas aí nas competições sul-americanas. Agora é hora de virar a página e falar de basquete, porque o Mogi venceu o União Corinthians na última sexta, uma partida acirrada fora de casa, e agora já volta ali suas atenções para enfrentar o Paulistano, em duelo que acontece nessa quarta-feira no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Então, a partir das 8 da noite, a equipe mogiana vai em busca de mais uma vitória. O foco do Mogi é chegar ao G8 do NBB. Nesse momento, se encontra na 10ª colocação. Então, temos mais esse jogo e aí sim o último dessa primeira fase do NBB. Depois, é claro, vem os playoffs. O Mogi já está garantido, mas tenta melhorar essa classificação para aí sim subir na tabela e ter, quem sabe, um adversário um pouco mais tranquilo nessa próxima fase. A gente segue acompanhando por aqui. E bom, já que eu falei também de playoffs, o ritmo é esse já na Superliga de Vôlei. O Suzano Vôlei bateu o Minas e empatou a série das quartas de final da Superliga. Isso mesmo, jogando em casa, o Suzano conseguiu devolver o 3 a 0 que havia sofrido no jogo de ida, ainda na última semana. Então, tivemos um 3 a 0 que o Suzano perdeu na casa do Minas, voltou a série para Suzano, a equipe suzanense venceu também por 3 a 0, então tudo igual, e agora teremos esse terceiro jogo acontecendo.
que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 9 da noite. Então aí sim teremos a decisão. Quem passa para a semifinal? Suzano ou Minas? O jogo decisivo acontece fora de casa para a equipe suzanense, acontece em Minas, então a sua torcida aí pela TV, aí de casa, vai ser imprescindível para que o Suzano Vôlei consiga avançar no seu próximo desafio. A gente segue na torcida por aqui, seguimos acompanhando e, é claro, na próxima edição do Resenha na Rede eu atualizo tudo para vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço pessoal, nos encontramos mais pra frente na semana.